Ela só tinha R$ 50 no bolso, mas decidiu arriscar um encontro às cegas. Enquanto tentava disfarçar sua insegurança, não imaginava que da mesa ao lado, um milionário a observava atentamente. E o que aconteceu depois mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Valentina de Oliveira ajeitou pela terceira vez o colar simples que usava, enquanto esperava no ponto de ônibus. O dia tinha sido exaustivo no consultório médico, onde trabalhava como recepcionista. Seus pés doíam nos sapatos de salto médio que reservava para ocasiões especiais, comprados em promoção há 2 anos. Conferiu no celular o endereço do restaurante e respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. "Mãe, você está muito bonita", havia dito Mateus, seu filho de 8 anos, antes dela sair de casa. O menino estava na casa da avó materna para que ela pudesse ter essa rara noite para si. As palavras do filho reverberavam em sua mente enquanto o ônibus se aproximava. Era a primeira vez em quase 3 anos que aceitava um encontro. Valentina sentou-se no banco próximo à janela e abriu a carteira. Os R$ 50, tudo que pôde guardar após pagar as contas do mês e comprar o material escolar que Mateus precisava, pareciam insuficientes. Mas tinha pesquisado o restaurante. Um lugar simples no Itaim Bibi, com preços razoáveis. Tinha planejado tudo para não passar vergonha. Talvez isso seja um erro, pensou, enquanto observava a cidade através da janela do ônibus. A amiga que havia insistido para que ela conhecesse Rodrigo garantiu que ele era um cara legal, professor de história em uma escola estadual. Um homem simples como ela. A foto que viu mostrava um homem de sorriso gentil e olhos bondosos. Mesmo assim, o medo de se abrir novamente após a partida do pai de Mateus fazia seu estômago revirar. O ônibus parou no ponto mais próximo ao restaurante e Valentina desceu, ajeitando o vestido azul marinho que havia comprado em uma loja de departamento durante a liquidação. Era simples, mas elegante o suficiente. Caminhou 3 quarteirões, consultando o mapa no celular. A noite de junho estava agradavelmente fresca em São Paulo. Ao virar a esquina, Valentina parou confusa. O endereço indicava um restaurante chamado Cantinho da Vila, mas no lugar encontrou o Paladar, com uma fachada elegante, iluminação suave e um manobrista recebendo carros importados na entrada. Conferiu novamente o endereço no celular. Era ali mesmo. Talvez o lugar tivesse mudado de nome ou de dono. "Posso ajudar, senhora?", perguntou o recepcionista, notando sua hesitação na calçada. "Estou procurando o restaurante Cantinho da Vila", respondeu Valentina, sentindo o rosto esquentar. "Ah, ele fechou há 3 meses. O Paladar comprou o espaço", informou o homem com um sorriso educado. "Tem reserva conosco?" Valentina sentiu o chão fugir sob seus pés. O suor frio escorreu por suas costas. "Na verdade, eu tinha um encontro marcado no Cantinho da Vila", explicou, pensando rapidamente no que fazer. Olhou para dentro do restaurante através das janelas amplas e viu mesas com toalhas brancas, taças de cristal e garçons em trajes formais. Definitivamente não era o tipo de lugar onde R$ 50 seriam suficientes. "Seu acompanhante já chegou?", perguntou o recepcionista. Antes que Valentina pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. "Desculpa, não vou conseguir ir. Surgiu um imprevisto na escola. Fica para a próxima?" Valentina respirou fundo, segurando a onda de decepção que a invadiu. Todo o esforço, a ansiedade, o planejamento, para nada. Precisou piscar várias vezes para afastar as lágrimas que ameaçavam se formar. "Não, parece que meu acompanhante não virá", disse finalmente ao recepcionista, forçando um sorriso. "Obrigada de qualquer forma. Se quiser entrar e esperar, temos lugar no bar", ofereceu o homem com um olhar que misturava pena e gentileza. Por um momento, Valentina considerou a proposta. A ideia de voltar imediatamente para casa, de admitir mais um fracasso, era dolorosa demais. "Talvez um refrigerante ou uma água", pensou.
Algo que caiba no meu orçamento apenas para recuperar o fôlego antes de voltar. Tudo bem, vou esperar um pouco no bar, respondeu. Obrigada. O recepcionista a conduziu para o interior do restaurante, um ambiente elegante com iluminação suave e música ambiente. Valentina sentia-se deslocada, como se todos pudessem ver através dela, ver a mulher com apenas R$ 50 na bolsa, com sapatos comprados em promoção e o vestido de loja de departamento. No bar, pediu uma água com gás, a opção mais econômica que encontrou no cardápio sem preços, sempre um mau presságio para quem tem orçamento limitado. Quando o garçom se afastou, tirou o celular da bolsa e fingiu verificar mensagens, uma estratégia para disfarçar o desconforto de estar sozinha em um lugar tão sofisticado. Algumas mesas adiante, no salão principal do restaurante, João Souza terminava uma reunião de negócios que havia se estendido mais do que o planejado. Aos 38 anos, o empresário do setor de tecnologia tinha construído um império impressionante a partir do zero. Nascido em uma família humilde no interior de Minas Gerais, havia estudado programação sozinho, desenvolvido aplicativos e finalmente fundado sua própria empresa, a Souza Tech, agora avaliada em milhões. Então está combinado. Os contratos serão enviados amanhã pela manhã, disse o homem à sua frente, levantando-se para se despedir. João concordou com um aceno e apertou a mão do possível novo parceiro de negócios. Quando ficou sozinho, afrouxou discretamente a gravata. Apesar do sucesso, nunca se acostumara completamente com a formalidade desses encontros. Pediu um uísque ao garçom e se recostou na cadeira, aproveitando o primeiro momento de solidão do dia. Foi quando notou a mulher no bar. Algo na postura dela chamou sua atenção. Sentada ereta, mas com os ombros levemente tensos, mexia no celular com uma concentração que parecia excessiva. Vestia um traje simples, porém elegante, que destoava sutilmente do padrão ostensivo das outras mulheres no restaurante. Não usava joias caras, nem maquiagem exagerada. Havia uma dignidade em sua simplicidade que o intrigou. Valentina, alheia à observação, tentava decidir o que fazer. A água com gás havia custado um valor absurdo e ela se repreendia internamente por não ter perguntado o preço antes. Devo pedir a conta e ir embora, pensou. Mateus vai ficar na casa da vovó até amanhã, então não preciso correr. A ideia de voltar para o apartamento vazio, de encarar mais uma noite sozinha após a expectativa que nutrira para este encontro, era desoladora. João continuava a observá-la, intrigado com sua expressão. Havia uma tristeza contida naqueles olhos, uma vulnerabilidade que contrastava com a determinação em sua postura. Lembrou-se subitamente de sua mãe, de como ela se sentava da mesma forma quando enfrentava dificuldades, mas não queria que ele e os irmãos percebessem. O garçom aproximou-se de Valentina. A senhora deseja pedir algo mais? Ela hesitou. Não, obrigada. Pode trazer a conta, por favor. O homem assentiu e se afastou. Valentina abriu a bolsa, preparando o dinheiro. R$ 50. Teria que usar uma parte para pagar a água absurdamente cara e o restante para a passagem de volta. Não sobraria nada para um lanche ou qualquer pequeno consolo para amenizar a decepção da noite. O garçom retornou com a conta. Valentina olhou o valor e sentiu o rosto queimar. R$ 22 por uma água com gás. O que parecia uma pequena indulgência acabara de consumir quase metade do que tinha. Contou o dinheiro discretamente e deixou-o sobre a bandeja, junto com alguns trocados de gorjeta. Não podia dar mais, mas também não conseguiria sair sem deixar nada. João percebeu o desconforto dela ao receber a conta. Viu como contou o dinheiro com cuidado, como seus dedos tremeram levemente ao colocar as notas sobre a bandeja. Um gesto que conhecia bem de seus primeiros anos em São Paulo, quando cada real era precioso. Valentina levantou-se, colocou a bolsa no ombro e caminhou em direção à saída, com a cabeça erguida, embora seus olhos denunciassem o desapontamento.
Ao passar pela mesa de João, seus olhares se cruzaram por um breve instante. Ela ofereceu um sorriso educado, automático, daqueles que as pessoas trocam com estranhos em ambientes sociais. Foi apenas um momento, mas suficiente para que João sentisse algo inexplicável, como um reconhecimento. Havia dignidade naquela mulher. A mesma que vira em sua mãe durante todos os anos de dificuldade, a mesma que o motivara a nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Valentina saiu do restaurante e respirou o ar noturno de São Paulo. As luzes da cidade brilhavam ao seu redor, indiferentes à sua decepção. Pensou em Mateus, em como ele perguntaria sobre o encontro e em como teria que inventar alguma história para não admitir que havia sido deixada esperando. Caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o vento fresco no rosto. Em sua mente, fazia as contas do dinheiro que sobrara, R$ 28, o suficiente para voltar para casa e talvez comprar algo para o café da manhã especial de domingo com Mateus. O menino adorava pão francês com requeijão. De volta ao restaurante, João não conseguia se concentrar no uísque à sua frente. A imagem daquela mulher, sua expressão, a maneira como contar o dinheiro com tanto cuidado, tudo isso o perseguia. Sem pensar muito, chamou o garçom. Aquela moça que estava no bar, você sabe quem é? O garçom balançou a cabeça. Não, senhor. Nunca a vi antes. Parecia estar esperando alguém que não veio. Ela deixou algum nome? Um telefone para reserva, talvez? Não fez reserva, senhor. Apenas entrou para esperar no bar. João assentiu, um pouco desapontado. Pagou sua conta, deixando uma gorjeta generosa como sempre fazia, e saiu do restaurante. No estacionamento, o manobrista trouxe seu Porsche preto. Entrou no carro, mas antes de dar a partida, ficou sentado, pensativo. Havia algo naquela mulher desconhecida que despertara uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Em um mundo onde as pessoas frequentemente se aproximavam dele por seu dinheiro ou status, aquela breve troca de olhares pareceu genuína, sem pretensões ou segundas intenções. Ligou o carro e saiu do estacionamento, entrando no fluxo de veículos da noite paulistana. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, João não conseguia deixar de pensar que, por alguma razão inexplicável, talvez aquele breve encontro não fosse o fim, mas apenas o começo de algo inesperado. O domingo amanheceu ensolarado, apesar do frio típico de junho em São Paulo. Valentina acordou antes do despertador tocar. Estendeu o braço até o criado mudo e desligou o alarme que tocaria em 15 minutos. Não havia dormido bem. A decepção da noite anterior ainda pairava como uma nuvem sobre seus pensamentos. Levantou-se em silêncio e foi até a pequena cozinha do apartamento de 2 quartos, no bairro do Belenzinho. Havia comprado pão e requeijão na padaria da esquina, antes de dormir. Mateus adoraria a surpresa. Preparou a mesa para o café da manhã, colocando as 2 canecas coloridas, uma azul para ela, outra vermelha para o filho, e organizou as fatias de pão na cestinha de vime que ganhara de sua mãe. O interfone tocou às 9 em ponto. Era Dona Célia, sua mãe, trazendo Mateus de volta. Valentina apertou o botão para liberar a entrada e esperou na porta do apartamento. Segundos depois, ouviu os passos apressados do filho subindo as escadas. «Mãe!» exclamou Mateus, lançando-se em seus braços com a energia transbordante de seus 8 anos. «A vovó me levou no parque ontem. Tinha um cachorro enorme, do tamanho de um cavalo». Valentina riu, abraçando o filho e aspirando o cheiro familiar de seus cabelos castanhos. «Um cachorro do tamanho de um cavalo? Deve ter sido um cachorro e tanto!» Dona Célia subiu as escadas mais lentamente, a bolsa a tiracolo e um olhar interrogativo no rosto. Aos 62 anos, mantinha-se ativa e era o principal suporte de Valentina desde que Ricardo, o pai de Mateus, decidira que não estava pronto para ser pai e desaparecera antes mesmo do nascimento do menino. E então, perguntou Dona Célia em voz baixa, enquanto Mateus corria para seu quarto para guardar a mochila. Como foi o encontro?
Valentina forçou um sorriso. Não foi, respondeu simplesmente. Ele cancelou de última hora. Problema na escola. Dona Célia franziu o senho. De última hora? Que falta de consideração. Acontece, Valentina deu de ombros, não querendo estender o assunto. Quer tomar café conosco? Comprei pão fresquinho. Sua mãe a observou por alguns instantes, como se decidindo se valia a pena insistir no assunto. Só um cafezinho rápido. Tenho encontro com minhas amigas do clube de leitura. Na cozinha, enquanto Mateus contava animadamente sobre sua noite com a avó, Valentina serviu o café e tentou se concentrar no presente, nas pequenas alegrias da manhã de domingo com sua família. Mas sua mente teimava em voltar ao restaurante, à humilhação de ter sido deixada esperando, ao desconforto de estar naquele ambiente sofisticado com apenas R$ 50 na bolsa e, inexplicavelmente, àquele homem de terno escuro que a observara quando saía. Havia algo em seu olhar. Não era pena como vira nos olhos do recepcionista, nem o desinteresse educado dos outros clientes. Era algo mais profundo, como um reconhecimento. Valentina, está me ouvindo? A voz de Dona Célia a trouxe de volta à realidade. Desculpe, mãe. O que dizia? Perguntei se você vai à entrevista amanhã. Valentina assentiu. Sim, às 16h. Já pedi para a Patrícia cobrir o final do meu expediente no consultório. E Mateus? Fica na escola, na aula de reforço. Pego ele às 6. O emprego de recepcionista no consultório odontológico pagava o suficiente para as necessidades básicas, mas Valentina sonhava com algo melhor. A entrevista de amanhã era para uma vaga de assistente administrativa em uma empresa de médio porte. O salário seria quase 30% maior, com plano de saúde melhor para Mateus. Vai dar tudo certo, disse Dona Célia, apertando sua mão sobre a mesa. Depois que sua mãe saiu, Valentina dedicou o domingo a Mateus. Jogaram videogame, prepararam juntos o almoço, macarrão com molho de tomate, o prato que o menino mais gostava, e à tarde foram ao pequeno parque do bairro. Sentada no banco, observando o filho brincar no escorregador, Valentina permitiu que seus pensamentos vagassem. Havia feito as pazes com a ideia de criar Mateus sozinha. Nos primeiros anos, alimentara a esperança de que Ricardo voltasse, que percebesse o erro e quisesse fazer parte da vida do filho. Mas essa esperança foi morrendo aos poucos, até que não restou nada além de uma leve cicatriz. Agora, a ideia de compartilhar sua vida com alguém parecia distante, quase impossível. Como confiar novamente? Como encontrar tempo e energia para um relacionamento? Com todas as responsabilidades que já carregava, o celular vibrou em seu bolso. Mensagem de Patrícia, a colega do consultório. E aí, como foi o encontro? Quero detalhes. Valentina suspirou. Decidiu responder mais tarde. Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, João Souza nadava na piscina privativa. 50 voltas, como fazia todas as manhãs de domingo. A água ajudava a clarear seus pensamentos, a se preparar para a semana de trabalho que viria. Mas hoje, sua mente não estava totalmente focada nos problemas da empresa ou nos contratos que precisava revisar. Repetidamente, encontrava-se pensando naquela mulher do restaurante. O que o incomodava tanto? Por que não conseguia tirá-la da cabeça? João saiu da piscina e enxugou-se com a toalha branca. Sentou-se na espreguiçadeira e pegou o celular. Havia dezenas de mensagens não lidas, e-mails importantes, notificações de suas redes sociais. Ignorou todas. Foi só um olhar, um momento, pensou. E nem sei quem ela é. Aos 38 anos, João tinha consciência de que sua fortuna atraía um certo tipo de atenção. Mulheres deslumbrantes, modelos, empresárias, todas querendo associar-se ao homem que havia construído a Souzatec do zero e agora figurava entre os mais bem-sucedidos empresários do país. Ele havia se tornado cínico em relação a relacionamentos.
Seu último namoro sério terminara há 2 anos, quando descobriu que a mulher que pensava amar estava mais interessada em sua conta bancária do que em quem ele realmente era. Mas a mulher do restaurante, ela claramente não sabia quem ele era. Não houve aquele brilho de reconhecimento nos olhos dela, aquela mudança sutil no comportamento que João tinha aprendido a identificar nas pessoas que reconheciam seu valor financeiro. O telefone tocou. Era Felipe, seu assistente. João, desculpe incomodar no domingo, mas o Sr. Mendes está insistindo em confirmar a reunião de amanhã. João respirou fundo. Confirme para as 10 da manhã e diga que vou precisar dos relatórios atualizados do último trimestre. Certo. Ah, e a senhorita? Camila ligou 3 vezes desde ontem. Quer saber se você vai acompanhá-la no evento beneficente da terça-feira. Camila Barreto, filha de um importante acionista. Linda, inteligente, perfeita no papel. E completamente sem interesse real para João. Mais uma conexão estratégica, dessas que faziam parte do jogo corporativo. Diga que confirmarei mais tarde, respondeu secamente. Após desligar, João permaneceu contemplativo. O contraste entre seu mundo, reuniões corporativas, eventos beneficentes, mulheres como Camila, e a simplicidade genuína da desconhecida do restaurante era gritante. De certa forma, essa mulher o fizera lembrar de suas próprias origens, do tempo em que vivia em uma pequena casa em Belo Horizonte, quando sua mãe contava moedas para fazer as compras da semana. Segunda-feira, amanheceu nublada. Valentina acordou com o primeiro toque do despertador às 5h30. Preparou o café da manhã, arrumou a lancheira de Mateus, acordou o filho e ajudou-o a se vestir. Às 6h45, saíram do apartamento. Deixou Mateus na escola às 7h10 e pegou o ônibus para o consultório às 7h15. Chegou ao trabalho às 7h55, 5 minutos antes de seu horário. A rotina era precisa como um relógio. Tinha que ser. Não havia espaço para imprevistos quando se é mãe solteira com um emprego de horário integral e um filho para criar. E então... Vai me contar como foi o encontro ou vou ter que adivinhar? Perguntou Patrícia, assim que Valentina guardou sua bolsa. Não aconteceu, respondeu Valentina, ligando o computador. Ele cancelou de última hora. Que idiota! Exclamou Patrícia indignada. Depois de toda a preparação, você toda animada. Valentina sorriu com a indignação da amiga. Tudo bem, talvez tenha sido melhor assim. Não contou sobre o restaurante caro, sobre os R$ 22 pela água com gás, sobre o constrangimento. Certas decepções eram melhores guardadas para si. A manhã transcorreu normalmente. Às 15h30, Valentina pediu licença à doutora Marisa, a dentista proprietária do consultório, e saiu para a entrevista. Vestia o mesmo vestido azul marinho do sábado. Era sua melhor peça para ocasiões formais. Mas trocara os acessórios para dar um ar diferente. O edifício da empresa ficava na Avenida Paulista, o coração financeiro da cidade. Valentina entrou no amplo saguão, anunciou-se na recepção e foi orientada a subir ao 10º andar. No elevador, verificou mais uma vez sua aparência no espelho, ajeitou o cabelo e ensaiou um sorriso confiante. Você consegue, murmurou para si mesma. Por você e por Mateus. As portas do elevador se abriram no 10º andar. A recepção da empresa era espaçosa e moderna, com móveis de design e plantas bem cuidadas. Apresentou-se a recepcionista, que pediu que aguardasse. A senhora Regina a atenderá em alguns minutos, informou a moça, indicando as poltronas da área de espera. Valentina sentou-se, as mãos ligeiramente trêmulas. Este emprego poderia mudar tudo. Significaria mais conforto para Mateus, talvez até a possibilidade de se mudarem para um apartamento melhor, mais próximo da escola. Significaria não ter que contar moedas no fim do mês. Olhou ao redor, absorvendo o ambiente. Quadros abstratos nas paredes, revistas de negócios sobre a mesa de centro, o murmúrio distante de uma reunião em alguma sala próxima. Tudo transmitia profissionalismo, sucesso, estabilidade.
A porta de uma das salas se abriu, e um homem em um terno impecavelmente cortado saiu, seguido por 2 executivos. Conversavam sobre números, estratégias, parcerias. Valentina não prestou muita atenção até que o homem de terno virou-se em sua direção. Seus olhares se cruzaram e uma centelha de reconhecimento instantâneo surgiu entre eles. Era ele, o homem do restaurante, o que a observara quando saía. E pelo modo como ele parou subitamente no meio da frase, percebeu que também a havia reconhecido. O tempo pareceu congelar naquele instante. João Souza interrompeu sua frase no meio, seus olhos fixos em Valentina. A mulher que não saíra de seus pensamentos desde sábado à noite estava ali, sentada na recepção de sua empresa. Vestia o mesmo vestido azul marinho, mas com diferentes acessórios, e seu cabelo estava preso em um coque simples e elegante. Os 2 executivos ao seu lado trocaram olhares confusos com a súbita interrupção da conversa. João, algum problema? Perguntou um deles. João recuperou a compostura rapidamente, anos de negociações difíceis, tendo-lhe ensinado a manter o controle. Não, está tudo bem. Vamos continuar essa discussão na sala de reuniões em 10 minutos. Os homens assentiram e seguiram pelo corredor, deixando João parado no meio da recepção. Valentina permanecia sentada, igualmente surpresa. Não esperava encontrar ali o homem do restaurante, e mais desconcertante, não esperava que ele a reconhecesse. Boa tarde, disse João, aproximando-se com um sorriso cauteloso. Você estava no Paladar no sábado à noite, não estava? Valentina sentiu o rosto aquecer. Assentiu. Sim, eu estou aqui para uma entrevista. Com Regina, imagino, para a vaga de assistente administrativa. Sim, exatamente. Valentina ajeitou-se na cadeira, tentando manter a compostura. Este homem parecia importante na empresa, talvez um diretor ou gerente. A última coisa que precisava era fazer uma má impressão antes mesmo da entrevista começar. João estendeu a mão. João Souza, sou o proprietário da empresa. Os olhos de Valentina se arregalaram levemente. O proprietário? Não um diretor ou gerente, mas o dono da Souza Tech, uma empresa grande o suficiente para ocupar um andar inteiro em um dos edifícios mais valorizados da Avenida Paulista. Valentina de Oliveira, respondeu, apertando a mão dele com o que esperava ser firmeza profissional, apesar do nervosismo que agora sentia. Prazer em conhecê-lo, oficialmente. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de João. Havia algo na maneira direta dela, na ausência de afetação, que o atraía ainda mais do que no restaurante. Regina é excelente em recursos humanos. Tem olho para talentos, comentou. Antes que Valentina pudesse responder, a porta de outra sala se abriu e uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos curtos e óculos de armação colorida, apareceu. Senhorita Oliveira, sou Regina Campos, podemos começar a entrevista agora. Então, notou João. Ah, João, não sabia que você conhecia nossa candidata. João hesitou por um momento. Poderia dizer que a conhecera no restaurante, mas algo o impediu. O encontro no Paladar, aquele breve momento de conexão, parecia pessoal demais para compartilhar. Acabamos de nos apresentar, respondeu simplesmente. Não vou interromper. Boa sorte na entrevista, senhorita Oliveira. Com um aceno, João afastou-se em direção a seu escritório, sentindo-se estranhamente perturbado. A coincidência era extraordinária. Havia pensado nela durante todo o fim de semana e agora ela estava ali, candidatando-se a uma vaga em sua empresa. Na sala de Regina, Valentina tentava se concentrar nas perguntas da entrevista, mas sua mente ainda processava o encontro inesperado. O homem que a observara no restaurante era João Souza, o dono da Souza Tech. Havia pesquisado sobre a empresa antes da entrevista, claro, mas os artigos que lera mencionavam apenas um jovem empreendedor visionário que transformara um aplicativo desenvolvido na faculdade em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Não havia fotos, ou se havia, ela não prestara atenção.
Sua experiência como recepcionista é relevante, mas o que me interessa mesmo é sua formação em administração, disse Regina, analisando o currículo de Valentina. Mesmo que não tenha completado a faculdade. Precisei interromper no 6º semestre, explicou Valentina. Foi quando descobri a gravidez, mas continuo estudando por conta própria e pretendo retomar o curso assim que possível. Regina a observou com interesse. Você é mãe solteira, correto? Como administra a rotina entre trabalho e cuidados com seu filho? Valentina respirou fundo. Esta era sempre uma pergunta delicada em entrevistas. Muitas empresas viam mães solo como funcionárias problemáticas, com muitas faltas e baixo comprometimento. A realidade, como Valentina sabia, era exatamente o oposto. Meu filho, Mateus, tem 8 anos. Desenvolvemos uma rotina muito estruturada. Ele frequenta a escola em período integral e participa de atividades extracurriculares 3 vezes por semana. Minha mãe nos ajuda quando necessário, mas são raras as ocasiões em que preciso faltar ao trabalho. Na verdade, no consultório onde estou há quase 4 anos, tenho o menor índice de faltas da equipe. Regina assentiu, satisfeita. Impressionante. Muitas pessoas sem filhos não conseguem manter essa disciplina. O que você acha que a experiência de criar um filho sozinha agregou às suas habilidades profissionais? A pergunta pegou Valentina de surpresa. Normalmente, entrevistadores tentavam determinar se ser mãe solo seria um problema, não uma vantagem. Organização e priorização, com certeza, respondeu após um momento de reflexão. Quando se tem responsabilidade por outra vida, aprende-se a administrar tempo e recursos com muito mais eficiência. Também desenvolvemos muita resiliência e capacidade de solução de problemas. Quando não há outra pessoa com quem dividir as responsabilidades parentais, você simplesmente encontra um jeito de resolver qualquer situação. Regina sorriu, genuinamente impressionada. Excelente resposta. E quanto às suas habilidades técnicas, vejo que tem experiência com os softwares que utilizamos. A entrevista prosseguiu por mais 30 minutos. Ao final, Valentina sentia-se confiante. Regina parecia ter gostado de suas respostas e havia até comentado que seu perfil combinava perfeitamente com o que buscavam. Devo dizer que estou muito satisfeita com nossa conversa, concluiu Regina. Ainda temos outros candidatos para entrevistar, mas você certamente está entre os finalistas. Entraremos em contato até quarta-feira. Valentina agradeceu e, ao sair da sala, sentiu um misto de esperança e nervosismo. A vaga representava uma oportunidade real de melhorar sua situação financeira, mas a presença de João Souza como proprietário adicionava uma camada inesperada de complexidade. Na recepção, olhou discretamente ao redor, meio esperando, meio temendo vê-lo novamente. Mas não havia sinal dele. Sentiu um estranho desapontamento que logo reprimiu. Foco, Valentina, pensou. Você precisa desse emprego pelo salário, não para reencontrar um empresário que provavelmente nem se lembra mais de você. Enquanto isso, no 12º andar do mesmo edifício, João participava da reunião com seus executivos, mas sua mente continuava voltando à candidata do 10º andar. Sabia que não deveria se envolver no processo de seleção. Tinha uma equipe competente para isso, mas não conseguia evitar a curiosidade. Assim que a reunião terminou, chamou Felipe, seu assistente pessoal. Felipe, preciso que verifique algo para mim. Há uma candidata sendo entrevistada hoje para a vaga de assistente administrativa, Valentina de Oliveira. Quero saber mais sobre ela. Felipe, acostumado com pedidos inusitados de seu chefe, não demonstrou surpresa. Claro, devo pedir as informações à Regina? João hesitou. Não. Apenas verifique seu currículo, discretamente. Quando Felipe saiu, João se perguntou o que estava fazendo. Nunca antes havia mostrado interesse no processo de contratação de um assistente administrativo, mas algo naquela mulher o intrigava profundamente.
A dignidade com que ela contara aquelas notas no restaurante, a surpresa genuína ao vê-lo na recepção, a maneira como se apresentara, sem afetação ou nervosismo excessivo. No metrô, a caminho da escola de Mateus, Valentina repassava mentalmente a entrevista. Acreditava ter se saído bem com Regina, mas o encontro com João Souza a deixara desconcertada. Ele a reconhecera instantaneamente, como se também tivesse guardado na memória aquele breve momento no restaurante. Bobagem, murmurou para si mesma, enquanto o metrô avançava pelos túneis da cidade. Um homem como ele provavelmente só tem boa memória para rostos, parte do trabalho. Chegou à escola de Mateus às 18 horas em ponto. O menino a esperava no pátio, conversando animadamente com um colega. Ao ver a mãe, correu em sua direção, a mochila balançando nas costas. Mãe, adivinha o que aconteceu hoje? A professora disse que meu desenho vai para a exposição da escola e eu ganhei um ponto extra em matemática. Valentina sorriu, abraçando o filho. Nos momentos como este, todas as dificuldades, todas as preocupações pareciam pequenas. Tinha um filho saudável, inteligente e amoroso. O resto era detalhe. Que ótimo, meu amor! Vamos passar na padaria e comprar um brigadeiro para comemorar? Os olhos de Mateus brilharam. Podemos? De verdade? Valentina assentiu. A água com gás de R$ 22 ainda pesava no orçamento, mas algumas celebrações eram necessárias. As pequenas alegrias que construíam a infância de Mateus valiam cada centavo economizado. Na padaria próxima à sua casa, Mateus escolheu um brigadeiro grande, coberto de granulado. Valentina comprou também um pãozinho com requeijão para o café da manhã do dia seguinte. Enquanto esperava na fila para pagar, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Oliveira? Aqui é Regina Campos, da Souza Tech. Valentina sentiu o coração acelerar. Olá, senhora Campos. Sei que disse que entraríamos em contato até quarta-feira, mas houve uma mudança de planos. Gostaria de saber se você poderia vir amanhã para uma segunda entrevista com o Sr. Souza. A surpresa deixou Valentina momentaneamente sem palavras. Uma segunda entrevista? Com o dono da empresa? Isso não era comum para uma vaga de assistente administrativa. Claro, respondeu finalmente. A que horas seria? Às 10 da manhã. Pode ser? Valentina fez um cálculo mental rápido. Teria que pedir a manhã toda de folga no consultório. Doutora Marisa não ficaria feliz, mas entendia a importância desta oportunidade. Sim, estarei lá. Ao desligar, Valentina permaneceu imóvel na fila da padaria, tentando processar o que acabara de acontecer. Uma segunda entrevista, desta vez com João Souza. O que isso significava? Seria apenas parte do processo normal de seleção? Ou teria algo a ver com o reconhecimento mútuo na recepção? Senhora, é a sua vez, disse a atendente, trazendo Valentina de volta à realidade. Pagou pelos doces e saiu da padaria de mãos dadas com Mateus, que já mordia feliz seu brigadeiro. Enquanto caminhavam para casa, Valentina pensava no que vestir para a entrevista de amanhã. O vestido azul marinho estava fora de questão. Já o usara 2 vezes em contextos relacionados à Souza Tech. Talvez o conjunto de calça social e blazer que guardava para ocasiões especiais. Mãe, você está ouvindo? Eu estava contando da aula de ciências. Valentina piscou, voltando a atenção para o filho. Desculpe, amor. A mamãe estava pensando em algumas coisas do trabalho. Me conta sobre a aula de ciências. Enquanto Mateus descrevia entusiasmadamente o experimento com plantas que sua turma estava realizando, Valentina tentou afastar as preocupações sobre o dia seguinte, mas não conseguia evitar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida. Valentina acordou antes mesmo do despertador tocar, às 5h15. Dormira pouco e mal, pensamentos sobre a entrevista com João Souza ocupando sua mente durante toda a noite.
Havia passado quase uma hora escolhendo a roupa. Decidira-se pelo conjunto de calça preta e blazer cinza, com uma blusa branca simples por baixo. Formal, mas não excessivamente, e diferente do vestido azul que usara nas duas ocasiões em que encontrara João. Preparou o café da manhã e a lancheira de Mateus, como em qualquer outro dia. A normalidade da rotina era reconfortante, um contraponto à ansiedade que sentia. «Mãe, por que você está arrumada diferente?» perguntou Mateus, observador como sempre, enquanto comia seu cereal. «Tenho uma entrevista de emprego importante hoje», respondeu Valentina, ajeitando a marmita que o filho levaria para o almoço na escola. «Lembra que a mamãe te contou que está procurando um trabalho melhor?» Mateus assentiu, a boca cheia de cereal. «Vai ganhar mais dinheiro? A gente vai poder comprar aquele videogame novo?» Valentina sorriu, passando a mão pelos cabelos do filho. «Se tudo der certo, talvez possamos começar a economizar para isso. Mas lembra o que conversamos sobre dinheiro? Que primeiro vêm as coisas importantes, como comida e escola», recitou o menino, repetindo a lição que ouvia desde pequeno. «Exatamente». Valentina verificou o relógio. «Hora de escovar os dentes. Não quero que se atrase». Às 7h10, deixou Mateus na escola. O menino lhe deu um abraço apertado antes de entrar. «Boa sorte na entrevista, mãe». «Você é a melhor!» Com o coração aquecido pelo apoio do filho, Valentina dirigiu-se ao consultório odontológico. Precisava comunicar à doutora Marisa que precisaria se ausentar pela manhã. A dentista, uma mulher na casa dos 50 anos que sempre tratara Valentina com respeito, mostrou-se compreensiva. «Claro que pode ir. Entrevistas são prioridade. Patrícia pode cobrir a recepção pela manhã». Valentina sentiu-se grata pela compreensão, embora um pouco culpada. Se conseguisse o novo emprego, teria que dar o aviso prévio. A ideia de deixar o consultório após 4 anos causava um aperto no peito, mas sabia que precisava pensar no futuro. Às 9h30, pegou o metrô para a Avenida Paulista. O vagão estava cheio, como sempre naquele horário, mas Valentina mal notou a multidão. Sua mente estava ocupada ensaiando respostas para possíveis perguntas da entrevista. O que João Souza quereria saber? Por que o interesse em entrevistá-la pessoalmente para uma vaga de nível médio? No edifício da Souzatec, Valentina apresentou-se na recepção pontualmente às 10 horas. Foi conduzida diretamente ao 12º andar, onde ficava a diretoria. O contraste com o andar que visitara no dia anterior era notável. Aqui, tudo parecia ainda mais sofisticado, com obras de arte nas paredes e móveis de design. Felipe, o assistente de João, recebeu-a com um sorriso educado. «Senhorita Oliveira, o Sr. Souza a aguarda. Por aqui, por favor». João estava em pé junto à janela de seu escritório quando Valentina entrou. A vista da Avenida Paulista era impressionante daquela altura. Ele virou-se para cumprimentá-la e Valentina notou como o terno escuro caía perfeitamente sobre seus ombros largos. «Bom dia, senhorita Oliveira. Obrigado por vir em tão pouco tempo de aviso». «Bom dia, Sr. Souza, e obrigada pela oportunidade». João indicou uma das cadeiras em frente à sua mesa e sentou-se na outra, não em sua cadeira atrás da mesa. Esse pequeno gesto, posicionando-se ao lado dela em vez de estabelecer a barreira da mesa entre eles, não passou despercebido por Valentina. «Regina ficou muito impressionada com você», começou ele. «Disse que seu perfil é exatamente o que buscamos para a vaga». Valentina assentiu, tentando manter a compostura. «Fico feliz em ouvir isso. A entrevista com ela foi muito agradável. Tenho algumas perguntas adicionais, se não se importar». «Claro!» João inclinou-se levemente para frente. «Seu currículo mostra que você cursou até o 6º semestre de administração. Por que não completou o curso?» Valentina já esperava por essa pergunta. «Descobri que estava grávida no 6º semestre. Na época, o pai do meu filho decidiu que não estava pronto para a responsabilidade e... Bem, precisei fazer escolhas. Optei por trabalhar em período integral para garantir nossa estabilidade financeira, mas tenho planos de retomar os estudos assim que possível».
João a observava com intensidade, sem julgamento, apenas absorvendo cada palavra. E seu filho tem quantos anos agora? 8. Chama-se Mateus. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de João. Deve ser difícil conciliar tudo. É desafiador, admitiu Valentina, mas também incrivelmente gratificante. Mateus me dá força para continuar, para buscar sempre algo melhor. João assentiu, como se entendesse perfeitamente. Por um momento, o silêncio pairou entre eles, não desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Posso fazer uma pergunta pouco ortodoxa? Disse João finalmente. Valentina sentiu uma pontada de apreensão, mas concordou. Claro, o que estava fazendo no Paladar sábado à noite? Não é exatamente o tipo de restaurante que se visita por acaso. A pergunta pegou Valentina desprevenida. Sentiu o rosto aquecer. Era uma questão pessoal, não relacionada à vaga. Mas algo na maneira como João a olhava, com genuíno interesse, a fez responder honestamente. Estava em um encontro, ou deveria estar. Marcamos em outro restaurante que aparentemente fechou há alguns meses. Quando cheguei, o lugar havia se transformado no Paladar. Fez uma pausa, considerando se deveria continuar. Meu encontro cancelou de última hora. Decidi ficar um pouco, tomar algo antes de voltar para casa. Não estava exatamente no orçamento. A última frase escapou antes que pudesse contê-la. Mordeu o lábio, arrependida da admissão. A última coisa que queria era parecer necessitada ou despertar pena. Mas João não demonstrou pena. Apenas aquele mesmo olhar de reconhecimento que vira rapidamente no restaurante. Eu notei, disse ele suavemente, a maneira como você contou o dinheiro antes de pagar. Me lembrou minha mãe. Valentina franziu o senho confusa. João Souza, o empresário milionário, comparando-a com sua mãe? Percebendo seu desconcerto, João continuou. Cresci em uma família muito simples em Belo Horizonte. Minha mãe criou a mim e meus 2 irmãos praticamente sozinha. Meu pai estava presente, mas bebia muito, trabalhava pouco. Vi minha mãe contar moedas muitas vezes para garantir que teríamos o suficiente para terminar o mês. A revelação surpreendeu Valentina. O homem à sua frente, em seu terno impecável, em seu escritório luxuoso, parecia muito distante da realidade que descrevia. Desculpe a pergunta pessoal, acrescentou João. Não é algo que normalmente faria em uma entrevista de emprego. Não tem problema, respondeu Valentina, ainda processando o que acabara de ouvir. Acho que encontros inesperados tendem a criar situações incomuns. João sorriu, parecendo apreciar sua franqueza. De fato, fez uma pausa, como se estivesse tomando uma decisão. Vou ser direto com você, senhorita Oliveira. Regina já decidiu contratá-la. Seu perfil é excelente, suas referências são impecáveis e precisamos de alguém com suas qualificações. Valentina sentiu uma onda de alívio e gratidão. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. Mas há algo mais que gostaria de propor, continuou João. A vaga para a qual você se candidatou é boa, mas tenho outra posição em mente que acho que combinaria ainda melhor com suas habilidades. O alívio inicial de Valentina foi substituído por curiosidade cautelosa. Que posição seria essa? Assistente executiva, minha assistente pessoal. Valentina arregalou os olhos. Mas isso é um cargo muito mais alto do que o que me candidatei. E certamente exige experiência que não tenho. O que exige é organização, discrição, capacidade de priorização e resolução eficiente de problemas. Todas características que Regina destacou em você e que são evidentes pela maneira como administra sua vida. João inclinou-se ligeiramente para a frente. E para ser franco, preciso de alguém que me lembre de onde vim. É fácil perder a perspectiva neste mundo. A proposta era inesperada e um tanto desconcertante. Valentina não sabia se era apropriado aceitar um cargo tão acima de suas qualificações atuais, oferecido por um homem que a conhecera em circunstâncias tão peculiares. Ao mesmo tempo, a oportunidade era extraordinária.
O salário seria consideravelmente maior, acrescentou João, como se lesse seus pensamentos, e o horário mais flexível, o que facilitaria a conciliação com seus compromissos como mãe. Valentina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Senhor Souza, agradeço imensamente a oferta. É realmente generosa, mas não posso deixar de perguntar, por quê? Há tantos candidatos mais qualificados para essa posição. João manteve o olhar firme nos olhos dela, porque vi algo em você naquele restaurante. A mesma dignidade que via em minha mãe quando enfrentava dificuldades sem nunca perder o orgulho ou a determinação. É uma qualidade rara hoje em dia, especialmente neste ambiente corporativo onde tudo parece ser sobre aparecer, não sobre ser. O silêncio se instalou novamente entre eles, denso de significado. Valentina sentia-se simultaneamente lisonjeada e apreensiva. A oferta era tentadora, quase demais. Posso pensar a respeito? Perguntou finalmente. João assentiu, parecendo apreciar sua cautela. Claro, tome o tempo que precisar. Entregou-lhe um cartão com seu número pessoal. Quando decidir, pode me ligar diretamente. Valentina aceitou o cartão, sentindo o peso daquela decisão. Obrigada, Sr. Souza. Prometo responder o mais breve possível. Ao sair do edifício, Valentina parou na calçada movimentada da Avenida Paulista. O sol de inverno brilhava no céu azul de São Paulo, e as pessoas passavam apressadas ao seu redor, cada uma imersa em sua própria vida, seus próprios dilemas. Olhou para o cartão em sua mão, onde o nome João Souza e um número de telefone celular estavam impressos em letras elegantes. A oferta era um sonho, salário muito maior, horário flexível, cargo de prestígio, tudo o que poderia desejar para proporcionar uma vida melhor a Mateus. Mas havia algo mais envolvido, algo que ia além da simples relação profissional. O interesse de João parecia pessoal, embora ele tivesse sido impecavelmente respeitoso. E se for apenas gratidão, pensou Valentina, se ele só quer retribuir de alguma forma, ajudar alguém que o fez lembrar de suas origens, mas uma voz interior sugeria que poderia haver mais. O modo como ele a olhara, tanto no restaurante quanto no escritório, indicava algo além de mera gratidão ou reconhecimento. Guardou o cartão na bolsa e caminhou até o metrô. Tinha até o final do dia para decidir, voltar ao consultório e dar sua resposta a Regina sobre a vaga original, ou aceitar a proposta inesperada de João Souza. Qualquer que fosse sua escolha, sentia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. No consultório, Patrícia praticamente saltou sobre ela quando chegou. Então, como foi? Conseguiu a vaga? Valentina sorriu, ainda processando tudo que acontecera. Sim, mas é complicado. Te conto depois do expediente. A tarde arrastou-se lentamente. Valentina atendia os pacientes, marcava consultas, organizava a agenda da doutora Marisa, mas sua mente estava longe, no escritório de vidro e aço do 12º andar, nas palavras de João Souza, na decisão que precisava tomar. Às 5 da tarde, seu celular vibrou. Mensagem de sua mãe. Mateus está comigo. Dormiu na aula e a escola ligou dizendo que ele está com febre. Já dei remédio. O coração de Valentina acelerou com a preocupação. Mateus raramente adoecia. Ligou imediatamente para a mãe. Como ele está agora? Perguntou assim que Dona Célia atendeu. A febre baixou um pouco. Acho que é só uma virose, mas ele está perguntando por você. Estou saindo agora. Chego em meia hora. Explicou a situação para a doutora Marisa, que a dispensou imediatamente. No caminho para a casa da mãe, Valentina sentiu o peso da responsabilidade mais intensamente do que nunca. Era apenas ela e Mateus contra o mundo. Cada decisão que tomava impactava diretamente a vida do filho. Olhou novamente para o cartão de João Souza em sua bolsa. De repente, a decisão parecia muito clara. Pegou o celular e digitou o número. A chamada foi atendida no segundo toque. João Souza. Senhor Souza, aqui é Valentina Oliveira. Sobre sua proposta,
3 semanas haviam se passado desde aquele telefonema decisivo. O outono cedia espaço ao inverno paulistano e as manhãs tornavam-se mais frias. Valentina ajustou o casaco leve enquanto esperava o elevador no saguão do imponente edifício da Avenida Paulista. Observou seu reflexo nas portas metálicas, o cabelo preso em um coque elegante, o conjunto social bem cortado, a postura mais confiante. As 3 semanas, como assistente executiva de João Souza, haviam trazido mudanças sutis, mas significativas. Bom dia, Valentina! Cumprimentou o segurança ao abrir a porta que dava acesso à área exclusiva dos elevadores executivos. Bom dia, seu Carlos. Como está o neto? O homem sorriu, visivelmente satisfeito por ela ter se lembrado. Melhorando, graças a Deus. Aquele remédio que você sugeriu ajudou muito. O elevador chegou e Valentina entrou. Enquanto subia para o 12º andar, repassou mentalmente a agenda do dia. João tinha 3 reuniões importantes, uma videoconferência com investidores internacionais e precisava revisar os relatórios do novo projeto antes das 4. Seria um dia cheio, mas não diferente dos outros desde que assumira o cargo. Quando aceitara a proposta de João naquela noite, estava ao lado da cama de Mateus, observando o filho dormir enquanto a febre baixava. A decisão havia sido mais clara do que esperava. O salário duplicado significava poder proporcionar mais segurança a Mateus, talvez até economizar para terminar sua faculdade. O horário flexível permitiria estar presente quando o filho realmente precisasse, como naquela noite. Aceito sua proposta, Sr. Souza, dissera ao telefone, a voz baixa para não acordar Mateus. Mas preciso de sua garantia de que terei flexibilidade quando meu filho precisar de mim. Você tem minha palavra, João respondera sem hesitar. E pode me chamar de João. As portas do elevador se abriram diretamente no andar da presidência. Valentina caminhou pelo corredor amplo, cumprimentando os poucos funcionários que já haviam chegado àquele horário. Eram 7h30 e ela gostava de chegar antes de João para preparar tudo. Felipe, o antigo assistente pessoal que agora trabalhava em outra função na empresa, passava pelo corredor. Ei, Val, o chefe já chegou? Ainda não. Reunião às 8h15, não é? Felipe assentiu. Com a equipe de desenvolvimento. Vou adiantar algumas coisas. Valentina entrou na antessala que dava acesso ao escritório de João. Seu espaço de trabalho era elegante e funcional, com uma mesa de vidro e madeira, computadores de última geração e uma pequena sala de reuniões adjacente. Colocou a bolsa na gaveta, ligou o computador e foi preparar café na pequena copa privativa. Enquanto a máquina de café funcionava, Valentina sorriu ao lembrar da reação de Mateus, quando contou sobre o novo emprego. Quer dizer que você vai trabalhar para um homem rico, como nos filmes? O menino perguntara, os olhos arregalados de excitação, já recuperado da febre que durara apenas um dia. Vou trabalhar para uma empresa grande, como assistente do dono, corrigira gentilmente. E isso significa que vamos poder nos mudar para um apartamento mais perto da sua escola. Na verdade, a mudança já estava em andamento. Com o adiantamento que João insistira em oferecer, padrão da empresa para novos executivos, explicara, embora Valentina desconfiasse que não fosse bem assim, ela conseguira alugar um apartamento de 2 quartos em um prédio com segurança e área de lazer, a apenas 3 quadras da escola de Mateus. No próximo fim de semana, fariam a mudança. O barulho do elevador anunciou a chegada de mais pessoas. Valentina voltou rapidamente à sua mesa, verificando os e-mails que haviam chegado durante a noite. A porta da antessala se abriu e João entrou, o terno escuro perfeitamente ajustado, a barba bem aparada, o mesmo ar de autoridade tranquila de sempre. Bom dia, Valentina, cumprimentou com um sorriso discreto. Chegou cedo. Bom dia, João. Café? Por favor. Enquanto servia a bebida na xícara que já sabia ser a preferida dele, branca, sem desenhos, grande, Valentina notou como a relação entre eles havia evoluído nas últimas semanas.
No início, havia um constrangimento mútuo, uma consciência aguda das circunstâncias incomuns que os haviam reunido. Mas, gradualmente, a competência de Valentina e o respeito genuíno de João haviam estabelecido uma dinâmica profissional sólida. Os relatórios do projeto Aurora já estão em sua mesa, informou entregando a xícara. E confirmei a videoconferência com Tóquio para as 4. João assentiu, tomando um gole de café. Como está Mateus? Adaptando-se à ideia da mudança? A menção ao filho ainda a surpreendia às vezes. João frequentemente perguntava sobre Mateus, demonstrando um interesse que parecia genuíno, não apenas cortesia profissional. Está animadíssimo, mais pela piscina do condomínio do que pelo apartamento em si, respondeu com um sorriso. Crianças têm prioridades claras, comentou João com uma risada leve. E sua mãe? Vai ajudar na mudança? Sim, e já está planejando reorganizar toda a minha cozinha. Aparentemente, meu sistema de organização de panelas é um desastre. João riu novamente, e Valentina percebeu como gostava daquele som. Nas primeiras semanas, ele raramente ria no escritório. Era sempre sério, focado, quase severo. Mas aos poucos, pequenos momentos de leveza como este haviam se tornado mais frequentes. Não se esqueça de que pode sair mais cedo na sexta para organizar tudo, lembrou ele, já caminhando para seu escritório. E se precisar de ajuda com a mudança, posso recomendar uma empresa excelente. Obrigada, mas já está tudo organizado. Um amigo da minha mãe tem uma pequena transportadora. João parou na porta de seu escritório. Se mudar de ideia, é só avisar. Fez uma pausa, como se considerasse algo. Na verdade, estou pensando em passar no sábado para ver se está tudo bem, se não for incômodo. Valentina sentiu uma leve contração no estômago. Era a primeira vez que João sugeria qualquer tipo de interação fora do ambiente profissional. Claro, respondeu, tentando manter o tom casual. Mateus ficaria feliz em conhecê-lo. Ele tem muitas perguntas sobre como é ser dono de uma empresa de tecnologia. João sorriu, parecendo genuinamente satisfeito. Então está combinado. Levo algum doce que crianças gostem. Brigadeiros são imbatíveis. Com um aceno, João entrou em seu escritório, deixando Valentina com uma sensação estranha de expectativa. Voltou à sua mesa, tentando focar nos e-mails que precisava responder, mas sua mente continuava voltando à visita programada para sábado. O que significava? Era apenas um gesto de gentileza do chefe ou havia algo mais? Nas últimas semanas, Valentina havia notado olhares, pequenos gestos, atenções que pareciam ir além da relação profissional. Nada inapropriado. Nada que pudesse ser interpretado como assédio ou abuso de poder. Apenas uma consciência mútua, um interesse não declarado que pairava entre eles. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Escritório de João Souza. Atendeu com voz profissional. Valentina, aqui é da escola do Mateus. O coração de Valentina acelerou imediatamente. Ligações da escola raramente traziam boas notícias. Aconteceu alguma coisa? Não se preocupe, ele está bem, apressou-se a dizer a coordenadora. Mas houve um problema no encanamento da escola. Estamos liberando todos os alunos. Pode vir buscá-lo? Valentina olhou para o relógio. 8:05. A primeira reunião de João começaria em 10 minutos, e ela precisava estar presente para tomar notas. Precisaria reorganizar toda a agenda se saísse agora. Claro, estou a caminho, respondeu mesmo assim. Mateus vinha em primeiro lugar, sempre. Desligou e imediatamente foi até o escritório de João, batendo levemente na porta antes de entrar. João estava concentrado em alguns documentos, mas levantou o olhar quando ela entrou. Desculpe interromper, mas preciso sair. A escola de Mateus ligou. Problema no encanamento. Estão dispensando os alunos. Em vez da irritação que temera, João apenas assentiu com compreensão. Claro, vá. Posso pedir a Felipe que me ajude com as anotações da reunião. Obrigada, respondeu Valentina, sentindo uma onda de gratidão.
Reorganizarei toda a agenda assim que resolver isso. Talvez minha mãe possa ficar com ele e eu volte em algumas horas. Não se preocupe, resolva o que for necessário. Trabalhe de casa hoje se precisar. Valentina hesitou na porta. Tem certeza? A videoconferência com Tóquio. Sim, posso sobreviver sem você por um dia, Valentina, disse João com um pequeno sorriso. Embora não por muito mais que isso. O comentário, feito em tom leve, provocou um calor inexplicável no peito de Valentina. Obrigada, João. De verdade. Saiu rapidamente pegando sua bolsa e avisando Felipe sobre a situação. Enquanto esperava o elevador, recebeu uma mensagem no celular corporativo que João lhe dera na primeira semana. Era dele. Esqueci de perguntar. Precisa de carona? Posso pedir ao motorista para levá-la? A gentileza do gesto a comoveu. Não precisa, obrigada. Vou de táxi. É mais rápido daqui. 20 minutos depois, Valentina chegava à escola de Mateus. O pátio estava cheio de crianças esperando pelos pais, supervisionadas pelos professores. Encontrou o filho sentado em um banco, conversando animadamente com um colega. "Mãe!" exclamou ao vê-la correndo em sua direção. "A escola está inundada. Tem água saindo de todos os banheiros." Valentina abraçou-o, respirando o familiar cheiro de shampoo infantil e suor de criança. "Parece emocionante. E agora? O que vamos fazer com nosso dia inesperado de folga?" O rosto de Mateus se iluminou com a perspectiva. "Podemos ir ao parque, ou ao cinema, ou... Espera, você não tem que trabalhar. Hoje vou trabalhar de casa", explicou, ajeitando a mochila nas costas do filho. "Então, temos algumas horas livres antes disso." No táxi a caminho de casa, Valentina verificou os e-mails no celular. João já havia enviado uma mensagem para toda a equipe, explicando que ela estaria trabalhando remotamente pelo resto do dia. Não havia cobranças nem pressão, apenas suporte. Era uma mudança refrescante depois de anos trabalhando em lugares onde qualquer emergência familiar era vista como inconveniente. "Mãe, quando vamos nos mudar para o apartamento novo?" perguntou Mateus, observando a cidade pela janela do táxi. "Neste sábado. E sabe quem vai nos visitar? Meu chefe." Os olhos de Mateus se arregalaram. "O homem rico? Legal. Ele tem um carro de corrida?" Valentina riu. "Não que eu saiba, mas ele tem uma empresa grande de tecnologia e vai levar brigadeiros." "Então ele deve ser legal", decretou Mateus com a lógica impecável das crianças. Chegando ao pequeno apartamento no Belenzinho, Valentina observou as caixas já meio arrumadas espalhadas pela sala. A mudança representava um novo começo, um passo à frente em sua luta constante para proporcionar uma vida melhor ao filho. Enquanto Mateus corria para trocar de roupa, animado com o dia inesperado de folga, Valentina verificou as mensagens em seu celular pessoal. Havia uma de sua mãe, perguntando sobre detalhes da mudança, e, surpreendentemente, uma de Rodrigo, o homem que a deixara esperando no restaurante. "Oi, Valentina. Sei que faz tempo, mas gostaria de me desculpar pelo sábado. Podemos tentar novamente?" Olhou para a mensagem por um momento, lembrando-se de como se sentira naquela noite. A decepção, o constrangimento, a sensação de inadequação naquele restaurante caro com apenas R$ 50 na bolsa. Se Rodrigo não tivesse cancelado, ela teria ido a outro lugar, tomado um café simples, talvez desenvolvido algum tipo de relacionamento com ele. João nunca a teria notado. Nunca teria recebido a oferta de emprego que mudou sua vida. Com um sorriso irônico, digitou uma resposta educada, mas firme. "Obrigada pelo contato, Rodrigo, mas estou em outro momento agora." Quando terminou de enviar a mensagem, Mateus voltou à sala, já vestido com roupas casuais. "Pronto, mãe. Podemos ir ao parque?" Valentina guardou o celular, sorrindo para o filho. "Claro que podemos. E depois, vamos comprar sorvete." "Sério? Em dia de semana?" "Às vezes, mudanças inesperadas nos trazem coisas boas", respondeu, pensando em como um encontro fracassado e R$ 50 tinham, paradoxalmente, aberto as portas para uma vida nova.
O sábado amanheceu com um céu surpreendentemente azul para um dia de inverno em São Paulo. Valentina acordou cedo, o coração acelerado com a expectativa da mudança e, inevitavelmente, com a visita de João programada para aquela tarde. Mãe, já posso colocar meus brinquedos na caixa? Perguntou Mateus, entrando no quarto dela ainda de pijama, o cabelo desgrenhado apontando em todas as direções. Bom dia para você também, respondeu Valentina rindo, sentando-se na cama. Sim, pode terminar de guardar seus brinquedos, mas deixe separados os que quer levar na mochila para brincar hoje. Mateus saiu correndo, a energia transbordando como só as crianças conseguem logo ao acordar. Valentina levantou-se e foi preparar o café da manhã. Na pequena cozinha, enquanto a água fervia para o café, olhou ao redor para o apartamento que fora seu lar pelos últimos 5 anos. O lugar era apertado, com paredes que precisavam de pintura e armários que nunca fechavam direito. Mas havia sido um porto seguro quando mais precisara. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Dona Célia chegou acompanhada do amigo com a pequena transportadora. Na verdade, uma van adaptada e 2 ajudantes. O apartamento já está liberado. Podemos começar a levar as coisas, anunciou sua mãe, já assumindo naturalmente o comando da operação. Os rapazes vão levar os móveis primeiro, depois as caixas. Em meio à organizada confusão da mudança, Valentina recebeu uma mensagem de João. Tudo correndo bem? Precisa de algo? A preocupação genuína a tocou. Tudo sob controle, obrigada. Minha mãe está no comando. Então estamos seguindo um plano militar rigoroso. Soa eficiente. Ainda posso passar por aí mais tarde? Claro, estaremos no apartamento novo a partir das 14 horas. A mudança transcorreu com surpreendente tranquilidade. À 1 da tarde, o pequeno apartamento do Belenzinho estava vazio. Todas as recordações e pertences da vida que Valentina construíra, embalados e transportados para o novo lar. O apartamento novo, localizado em um condomínio simples, mas bem cuidado no Tatuapé, tinha 2 quartos confortáveis, sala ampla com varanda, cozinha espaçosa e, para deleite de Mateus, acesso a uma pequena área de lazer com piscina. Não era luxuoso, mas representava um salto imenso na qualidade de vida. Mãe, olha a vista da minha janela. Dá para ver o parque, exclamou Mateus, correndo de um cômodo para outro, explorando cada centímetro do novo espaço. Às 3:30 da tarde, a campainha tocou. Valentina, que organizava pratos na cozinha, sentiu o coração acelerar. Alisou o cabelo, verificou rapidamente sua aparência no reflexo do micro-ondas e foi atender. João estava na porta, sem o habitual terno, vestindo jeans escuro e uma camisa azul clara. Parecia mais jovem, mais relaxado. Nas mãos, uma caixa de doces de uma confeitaria renomada e um pacote embrulhado em papel colorido. Espero não estar atrapalhando, disse ele com um sorriso cauteloso. De forma alguma, respondeu Valentina, abrindo mais a porta. Entre, por favor, ainda está tudo uma bagunça. O caos é parte da mudança, comentou ele entrando. Olhou ao redor, absorvendo o espaço. É um bom lugar, arejado, bem localizado. Mateus, chamou Valentina, temos visita. O menino apareceu correndo do quarto, freando abruptamente ao ver João. Estudou o visitante com curiosidade infantil, sem timidez. Você é o chefe da minha mãe, o homem rico? Perguntou diretamente. Mateus! Exclamou Valentina embaraçada. João riu sem parecer incomodado. Sou João, e sim, sou o chefe da sua mãe. Agachou-se na altura do menino, estendendo o pacote embrulhado. Trouxe algo para você, para celebrar a casa nova. Os olhos de Mateus brilharam. Olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosamente. Pode abrir, autorizou Valentina curiosa. Mateus rasgou o embrulho com a impetuosidade típica das crianças. Era um kit de construção robótica educacional, desses que permitem montar pequenos robôs que se movem e realizam tarefas simples. Uau! Exclamou o menino, os olhos arregalados. Um robô de verdade.
Sua mãe mencionou que você gosta de ciências, explicou João. Achei que poderia ser divertido. Obrigado. Mateus abraçou o presente contra o peito. Posso montar agora, mãe? Talvez mais tarde, quando terminarmos de organizar as coisas essenciais, respondeu Valentina, ainda impressionada com a consideração de João ao escolher um presente não apenas caro, mas significativo para os interesses do filho. Por que não vai guardar na sua mesa nova enquanto preparo um café para nós? Enquanto Mateus corria de volta para o quarto, João entregou a caixa de doces. Brigadeiros como prometido. E alguns outros sabores também. Na pequena cozinha, Valentina preparou café, enquanto João apoiava-se no balcão recém-instalado, observando-a com um olhar que continha algo mais que simples cordialidade. Sua mãe não está aqui? Perguntou ele. Foi buscar algumas coisas que faltavam no outro apartamento. Volta mais tarde. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto o aroma do café preenchia o ambiente. Havia uma estranha domesticidade na cena. Valentina preparando café, João observando, o som distante de Mateus organizando seus pertences no quarto. Sabe, começou João, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Nunca lhe contei exatamente por que notei você naquela noite no restaurante. Valentina sentiu o rosto aquecer levemente. Imaginei que fosse pela cena patética de alguém contando moedas para pagar uma água com gás absurdamente cara. João balançou a cabeça sorrindo. Não foi isso. Foi sua dignidade. A maneira como você manteve a cabeça erguida, mesmo claramente desconfortável naquele ambiente. Me lembrou minha mãe, sim, mas... Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Também me fez pensar no quanto eu estava cercado de pessoas falsas, cujas vidas são construídas em aparências. Valentina observou-o por cima da borda da xícara, surpresa com a confissão. Aquela noite, continuou ele, eu havia acabado de fechar um acordo com um homem que sorriu para mim durante 2 horas, enquanto tentava incluir cláusulas que me prejudicariam a longo prazo. E então, do outro lado do restaurante, estava você, autêntica, verdadeira, sem pretensões. Você não me conhecia, observou Valentina suavemente. Há coisas que reconhecemos instintivamente nas pessoas, respondeu João. Como saber que alguém é confiável ou genuíno? Mateus apareceu na porta da cozinha, interrompendo o momento. Mãe, posso mostrar meu quarto para o João? Valentina trocou um olhar com João, que sorriu. Adoraria ver seu quarto, respondeu ele ao menino. Seguindo Mateus pelo corredor, Valentina observou como João ouvia atentamente, enquanto o menino explicava onde colocaria cada brinquedo, que cor pintaria as paredes e como estava animado com a proximidade da escola. Não havia condescendência em sua postura, apenas interesse genuíno. E aqui vai ficar minha escrivaninha, para fazer lição, explicou Mateus, apontando para um espaço vazio. Mas a gente ainda não tem uma. Talvez possamos resolver isso, comentou João, olhando para Valentina. Um passo de cada vez, respondeu ela sorrindo. Já temos muito o que agradecer. A tarde avançou em uma atmosfera descontraída. João ficou mais tempo do que Valentina esperava, ajudando a montar algumas estantes, sugerindo a melhor posição para os móveis, conversando com Mateus sobre robótica e tecnologia. Quando Dona Célia retornou, ele a cumprimentou com o mesmo respeito e atenção que dispensava a todos, conquistando imediatamente a aprovação da mulher mais velha. Esse rapaz tem bons modos, comentou Dona Célia discretamente para Valentina, enquanto João ajudava Mateus a abrir a caixa do kit robótico na sala. E olha como ele trata o Mateus. Valentina assentiu, uma emoção inexplicável, apertando seu peito ao observar os dois juntos no tapete da sala, cabeças inclinadas sobre as peças coloridas do kit. Quando o céu começou a escurecer, João finalmente anunciou que precisava ir. Na porta do apartamento, enquanto Mateus e Dona Célia discutiam onde colocar um quadro na sala, ele se virou para Valentina. Obrigado pelo dia. Foi revigorante. Valentina sorriu. Eu que agradeço. Por tudo. Hesitou um instante.
Não apenas por hoje, mas pela oportunidade, pela compreensão quando preciso sair para cuidar de Mateus. Por tudo. João a olhou intensamente. Valentina, preciso te dizer algo, e espero que não interprete mal. Ela sentiu o coração acelerar. O que foi? Desde aquela noite no restaurante, não consigo parar de pensar em você. Não apenas como uma funcionária talentosa, mas como a mulher extraordinária que é. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de nervosismo. Sei que nossa situação é complexa. Sou seu chefe. Há uma diferença considerável em nossas circunstâncias financeiras. E você tem Mateus para considerar. Mas, sussurrou Valentina mal respirando. Mas gostaria de conhecê-la melhor, fora do escritório, sem a dinâmica de chefe e assistente. Como João e Valentina apenas. O silêncio que se seguiu parecia carregado de eletricidade. Valentina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Também tenho pensado em você, admitiu finalmente, de formas que vão muito além do profissional. O rosto de João se iluminou com um sorriso que ela nunca vira antes. Amplo, genuíno, quase juvenil em sua intensidade. Então, talvez possamos jantar algum dia, um lugar onde você se sinta confortável, sem pressão, apenas para conversarmos. Eu gostaria muito, respondeu ela sorrindo. Mas desta vez, vamos escolher um lugar onde R$50 sejam suficientes para mais que uma água com gás. João riu, o som livre e despreocupado, ecoando no corredor. Fechado. E Mateus? Valentina olhou para o filho, absorto na montagem do robô com a ajuda da avó. Um passo de cada vez. Ele já gosta de você, isso é um bom começo. João assentiu compreensivo. Um passo de cada vez, concordou. Sem pressa. Quando se despediram, não houve beijo ou abraço. Apenas um toque de mãos, que durou um pouco mais que o necessário, carregado de promessas não ditas. Mais tarde, após colocar Mateus na cama em seu novo quarto, Valentina sentou-se na pequena varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade. Sentia uma paz que não experimentava há anos. O futuro, que sempre parecera uma batalha constante, agora se abria com possibilidades que nunca ousara imaginar. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Obrigado pelo dia maravilhoso. Boa noite, Valentina. João. Sorriu para o telefone, sentindo o calor se espalhar em seu peito. A vida era mesmo imprevisível. 3 semanas atrás, estava sentada em um restaurante caro, com apenas R$50 na bolsa, sentindo-se inadequada e deslocada. Hoje, estava em um novo apartamento, com um novo emprego, e talvez mais importante, com um novo começo no horizonte. A porta do quarto de Mateus se abriu e o menino apareceu, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, posso dormir com você hoje? É tudo muito novo aqui. Valentina abriu os braços e Mateus se aconchegou neles. Claro, meu amor. O João vai voltar amanhã? Perguntou o menino, a voz já embargada pelo sono. Talvez não amanhã, mas em breve. Ele é legal, murmurou Mateus, e sabe tudo sobre robôs. Valentina sorriu, abraçando o filho. Sim, ele é legal. Enquanto Mateus adormecia em seus braços, Valentina pensou em como os encontros mais inesperados podiam mudar o curso de uma vida. Um encontro cancelado, R$50, um olhar trocado em um restaurante caro. Pequenos momentos que juntos haviam aberto as portas para uma nova jornada. Desta vez, uma jornada que não precisaria fazer sozinha.